Nossa, mais uma noite mal dormida. Todo dia eu não consigo ficar sem ter queimação no meu estômago. Essa pode ser hoje a sua frase diária e você não está cuidando disso. Nos próximos minutos, você vai saber todos os detalhes desse mal que prejudica milhares de pessoas todos os dias. Fique no vídeo que no final tenho receitas que vão te ajudar. Você acorda à noite com aquela sensação horrível, queimação no peito, aquele gosto amargo na boca. Você tira da cama, vai beber água, tenta deitar novamente, mas a queimação continua. Você fica acordado, cansado, frustrado, pensando: por que meu corpo está fazendo isso comigo? Você não está sozinho. Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo exatamente o que você está vivendo. Aquela sensação insuportável de ácido subindo pela garganta. Aquele medo de comer certos alimentos porque sabe que vai sofrer depois. Aquela limitação na vida porque o refluxo controla o que você faz, quando você faz e como você se sente. O refluxo é silencioso. Ele não mata você de repente, mas mata lentamente. Mata sua qualidade de vida, mata seu sono, mata sua dignidade quando você está comendo com amigos e sente aquele pânico começar. Mas aqui está a verdade que ninguém está dizendo. Você pode reverter isso, completamente, naturalmente, sem depender de nada artificial. Tudo o que você precisa saber está neste vídeo. Tudo o que você precisa fazer está nas receitas no final. E tudo o que você precisa é de disposição para mudar. Refluxo não é apenas queimação no peito, é muito mais do que isso. Quando você come algo, ele desce pelo seu esôfago e entra no estômago. O estômago é uma câmara muscular revestida de ácido clorídrico, um ácido forte o suficiente para dissolver metal, se fosse colocado em concentração pura. Mas seu estômago está preparado para isso. Tem um revestimento especial que o protege. Agora, entre o esôfago e o estômago existe uma válvula. Essa válvula chama-se esfíncter esofágico inferior, EEI. É um anel muscular. Quando você engole, esse anel se abre, deixa a comida passar, depois fecha, novamente. Normalmente funciona perfeitamente, como uma porta com um sensor automático. Abre quando você precisa, fecha quando não precisa. Mas quando você tem refluxo, essa porta não fecha direito, deixa vazar. O ácido sobe, volta para o esôfago. E o esôfago não está preparado para ácido. Ele não tem aquele revestimento protetor que o estômago tem, então aquele ácido queima. Queima o revestimento do esôfago, causa inflamação, causa dor. Essa dor é aquela queimação que você sente, é literal, é ácido queimando o seu tecido. Entender isso muda tudo, porque agora você sabe que não é apenas azia, é inflamação, é tecido danificado. É um alerta do seu corpo dizendo: algo está errado, preciso de ajuda. Agora vem a parte importante. Se o refluxo é causado por um EEI que não funciona, a pergunta é: por que seu EEI parou de funcionar? Existem várias razões, e cada uma delas tem solução. A causa número 1: você está comendo demais. Essa é simples, mas ninguém quer ouvir. Quando você come uma refeição grande, seu estômago fica muito cheio, fica distendido. Quando algo está muito cheio, a pressão aumenta. E quando a pressão aumenta, aquela válvula, o EEI, não consegue fechar completamente. É como tentar fechar uma porta quando há alguém empurrando do outro lado. É fisicamente impossível. Você come uma tigela gigante de comida. Seu estômago fica tão cheio que não consegue gerar pressão suficiente para manter o EI fechado. O ácido vaza. A solução? Coma menos. Coma refeições menores. Seu avô já sabia disso. Coma como um rei no café da manhã, como um príncipe no almoço, como um camponês na janta. Refeições pequenas e frequentes são melhores que refeições grandes e raras. A causa número 2: você está comendo os alimentos errados. Certos alimentos relaxam o EI, literalmente. Eles contêm compostos químicos que fazem aquele anel muscular ficar fraco. Chocolate contém um composto chamado teobromina, que relaxa o EI. Café. A cafeína não apenas relaxa o EI, mas também estimula o estômago a produzir mais ácido. Duplo problema. Álcool, especialmente cerveja e vinho tinto. O álcool relaxa todo o seu sistema digestivo, incluindo o EI. Alimentos gordurosos. Alimentos gordurosos levam muito tempo para digerir. Quanto mais tempo fica no estômago, mais ácido o estômago produz. Mais ácido significa mais chances de vazamento. Hortelã. Essa é a irônica.
As pessoas comem hortelã pensando que vai ajudar a digestão, mas na verdade relaxa o EI. Frutas cítricas: laranja, limão, tomate. Essas frutas são ácidas. Quando você as come, adiciona mais ácido ao estômago. Mais ácido significa menos tolerância. Mesmo um vazamento pequeno causa dor. Alimentos picantes: irritam o revestimento do estômago e aumentam a produção de ácido. Se você está comendo esses alimentos regularmente, sua chance de ter refluxo é altíssima. A causa número 3. Você está comendo muito rápido. Quando você come rápido, engole sem mastigar direito. Isso significa que 1. A comida chega ao estômago em pedaços grandes. 2. O estômago precisa fazer muito mais trabalho para quebrar. 3. Leva muito mais tempo para digerir. 4. Quanto mais tempo fica no estômago, mais ácido é produzido. 5. Mais ácido igual a mais refluxo. Além disso, quando você come rápido, você come mais do que realmente precisa, porque seu corpo não tem tempo de registrar que está cheio. 15 minutos depois que você termina de comer, seu cérebro finalmente diz: espera, você está muito cheio, mas é tarde demais. A solução? Mastigue cada bocado 30 vezes. Parece exagero, mas funciona. Comer devagar e mastigar bem muda tudo. A causa número 4. Você está deitando logo depois de comer. A gravidade é seu amigo quando você está em pé. Mantenha a comida dentro do estômago. Mantenha o ácido aonde deve estar. Mas quando você deita logo depois de comer, a gravidade desaparece. Tudo fica horizontal. O ácido pode vazar mais facilmente. E o pior é à noite. Você come uma refeição grande, assiste TV, deita para dormir. 30 minutos depois, a queimação começa. A regra é simples: não se deite por pelo menos 3 horas depois de comer. Mantenha-se vertical, deixe a gravidade fazer seu trabalho. A causa número 5. Você está sob estresse constante. Aqui está algo que poucas pessoas sabem. Seu sistema digestivo é extremamente sensível ao estresse. Quando você está estressado, seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol faz várias coisas ruins. 1. Paralisa o movimento do seu estômago. 2. Aumenta a produção de ácido. 3. Relaxa o EI. 4. Aumenta a inflamação no intestino. Além disso, quando você está estressado, você tende a comer alimentos errados, alimentos confortáveis, que geralmente são gordurosos, comer mais rápido, comer em quantidade maior, dormir menos. É um ciclo de destruição. E aqui está o pior. Quando você tem estresse crônico, seu sistema nervoso fica constantemente ativado. Mesmo quando você não está conscientemente estressado, seu corpo pensa que está em perigo. E quando o corpo pensa que está em perigo, desativa a digestão. A solução? Você precisa acalmar seu sistema nervoso. Isso pode ser através de meditação, respiração profunda, exercício suave ou práticas que vêm de tradições antigas que entendem perfeitamente como o estresse afeta a digestão. A causa número 6. Você tem hérnia de hiato. Uma hérnia de hiato é quando uma parte do seu estômago sai do lugar. Entra no peito, literalmente. Passa através de um buraco no diafragma. Quando isso acontece, o ângulo do EI muda. Não consegue mais fechar direito. E você tem refluxo crônico. Como saber se tem uma hérnia de hiato? Você sente queimação que não melhora com nada. Você sente pressão no peito. Às vezes dificuldade em respirar. Sente como se houvesse algo empurrando seu coração. A boa notícia: mesmo que tenha hérnia de hiato, os métodos naturais ajudam muito, porque reduzem a pressão no estômago, o que reduz o vazamento. A causa número 7. Você tem gordura no fígado, conexão silenciosa. Aqui está o aspecto que a maioria dos médicos ignora completamente. Quando você tem gordura acumulada no fígado, e 1 em cada 3 pessoas tem, seu corpo desenvolve resistência à insulina. A resistência à insulina causa inflamação em todo o corpo, e essa inflamação aumenta a produção de ácido no estômago. Além disso, a gordura visceral, gordura em volta dos órgãos internos, pressiona seu estômago para cima, aumenta a pressão interna. E quando há mais pressão, o EI não consegue fechar bem. É um ciclo. Gordura no fígado, resistência à insulina, inflamação, mais ácido, refluxo, danificação do esôfago, inflamação crônica, pior digestão.
Você não consegue resolver o refluxo se não resolver o problema da gordura no fígado. A causa número 8. Você está comendo alimentos processados. Os alimentos ultraprocessados contêm centenas de aditivos químicos, conservantes, emulsionantes, espessantes. Cada um desses produtos químicos é estranho para o seu sistema digestivo. Seu estômago não evoluiu para processar essas coisas, não sabe como lidar com elas. Então, 1. Leva muito mais tempo para digerir. 2. Produz mais ácido na tentativa de quebrar. 3. Irrita o revestimento do estômago. 4. Causa inflamação. 5. Danifica as bactérias benéficas no seu intestino. E quando sua microbiota intestinal está danificada, sua digestão inteira fica quebrada. A maioria das pessoas pensa que refluxo é apenas queimação, mas é muito mais. Sintoma número 1. Queimação no peito. Pirose. Esse é o sintoma óbvio. A sensação de queimação que começa na boca do estômago e sobe pelo peito. Muitas vezes, especialmente se você não sabe que é refluxo, você pensa que é infarto. Corre para o hospital, faz eletrocardiograma, tudo normal. Mas a dor continua, porque não é o coração, é o esôfago queimando. Sintoma número 2. Regurgitação ácida. O ácido sobe até a boca. Você sente um gosto amargo, azedo, como vinagre. É devastador porque danifica seus dentes. O ácido desgasta o esmalte. Depois de meses ou anos, seus dentes ficam sensíveis, estragados, precisam de tratamento. Sintoma número 3. Rouquidão e perda de voz. Quando o ácido sobe até a laringe, queima as cordas vocais. Você fica rouco, sua voz fica estranha. Parece que está gripado permanentemente. Se você é professor, cantante ou depende de sua voz, isso é devastador. Sintoma número 4. Tosse seca crônica. Uma tosse que não vai embora. Tossa durante o dia, tossa à noite. Tossa quando come, tossa quando se deita. Os médicos dizem, é alergia, é asma. Você toma remédios para alergia e asma, nada funciona. Porque não é alergia, é refluxo. Sintoma número 5. Sensação de nó na garganta. Você sente como se houvesse algo bloqueando sua garganta. Um nó, uma bola, uma sensação de aperto. Você tenta engolir e custa, não consegue muito bem. Vai ao médico, faz endoscopia, tudo normal. Fisicamente não há nada bloqueando, é inflamação. É o esôfago e a garganta inchados de tanto ácido passando. Sintoma número 6. Azia noturna e insônia. Você deita para dormir. 10 minutos depois, a azia vem. Não consegue dormir, fica acordado, tossindo, desesperado, pensando no que comeu, prometendo para si mesmo que nunca mais vai comer isso. Mas noite após noite, a mesma coisa acontece. E quando você não dorme bem, tudo em sua vida piora. Seu sistema imunológico enfraquece, seus hormônios ficam desregulados, você engorda, você fica deprimido. Sintoma número 7. Dor torácica severa. Essa é a que assusta, dor no peito. Não é leve queimação, é dor intensa, aperto, pressão. Muitos pacientes com refluxo severo têm múltiplos eletrocardiogramas normais. Passam por teste de estresse, tudo normal. Mas a dor continua, é real. É apenas refluxo, não coração, mas dói muito. Sintoma número 8. Dor nas costas e ombro. O esôfago fica inflamado, dor irrada para as costas, para o ombro. Você pensa que tem problema nas costas, toma anti-inflamatório, nada funciona. Porque a causa é o esôfago inflamado por ácido. Sintoma número 9. Dificuldade em engolir. Você sente que está difícil engolir, como se houvesse uma resistência. Água custa para descer, comida custa ainda mais. É porque o esôfago está inflamado, está inchaço. O ácido o danificou, agora está contraído. Sintoma número 10. Halitose, mau hálito. O ácido na boca causa decomposição bacteriana. Seu hálito fica horroroso. Você escova os dentes, usa enxaguante, mascar chiclete, nada ajuda. Porque a fonte é o ácido do estômago, não a boca. Se você tiver refluxo e não fizer nada, o que acontece? No início é apenas desconforto, queimação, noites mal dormidas. Mas com o tempo, o dano progride. Estágio 1. Esofagite, inflamação do esôfago. O ácido danifica a mucosa, revestimento. Fica irritado, vermelho, inchado. Causa dificuldade em engolir. Você sente como se houvesse vidro moído descendo pela garganta. Estágio 2.
Úlceras esofágicas, buracos no esôfago. O ácido queima tão profundamente que cria úlceras abertas. Essas podem sangrar, você vomita sangue, vai para o hospital emergência. Estágio 3. Estenose esofágica. O esôfago fica cicatrizado. Depois de cicatrizar muitas vezes, fica estreito, endurecido. Você não consegue mais engolir comida sólida. Precisa de dilatação cirúrgica. Ou pode morrer de desnutrição. Estágio 4. Esôfago de Barrett, pré-câncer. Essa é a complicação mais assustadora. Normalmente, o esôfago tem células escamosas, como pele. Mas se o ácido queimar repetidamente, as células mudam, transformam em células intestinais. Isso é metaplasia, mudança permanente de tipo celular. O esôfago de Barrett é pré-câncer. Você agora tem risco aumentado de câncer de esôfago. E câncer de esôfago tem prognóstico horrível. Taxa de sobrevida de 5 anos é de 20%. Estágio 5. Câncer de esôfago. Se você tem refluxo crônico por décadas, o risco de câncer aumenta dramaticamente. É silencioso. Você descobre que tem câncer quando está em estágio avançado. Agora vem a parte boa, a parte que mostra que você pode recuperar sua saúde. A verdade é que as gerações passadas entendiam a digestão melhor que nós. Elas não tinham ácido do estômago, não tinham remédios com efeitos colaterais. Elas tinham plantas, elas tinham técnicas, elas tinham sabedoria, e essa sabedoria funciona. Funciona tão bem quanto qualquer coisa que você pode comprar. Isso é 80% da solução. Elimine os alimentos que relaxam o EI. Café ou reduza drasticamente. Chocolate, álcool, alimentos gordurosos, hortelã, frutas cítricas, alimentos muito picantes, alimentos processados. Substitua por alimentos que fortalecem a digestão. Gengibre fresco, melhora a motilidade gástrica. Canela, reduz a inflamação. Mel cru, cura o revestimento do esôfago. Abóbora e batata doce, fáceis de digerir. Alimentos cozidos, melhor que crus para quem tem refluxo. Arroz branco ou integral, reconfortante. Caldo de osso, regenera o revestimento do intestino. Vegetais folhosos cozidos, cheios de nutrientes. Redimensione suas refeições. Coma 5 a 6 refeições pequenas ao invés de 3 refeições grandes. Cada refeição deve caber na sua mão, tamanho da sua palma. Isso reduz a pressão no estômago. Mude o timing. Não coma menos de 3 horas antes de deitar. Se come à noite, que seja algo muito leve. Beba água 30 minutos antes das refeições, não durante. Você pensa que está mastigando, mas provavelmente não está. Mastigue cada bocado 30 e 40 vezes. Parece muito, mas quebra a comida em pedaços muito pequenos. Ativa as enzimas digestivas na boca. Sinala ao seu corpo que está comendo, satiedade. Reduz o trabalho do estômago. Isso muda tudo. Pessoas que mudam para mastigar bem relatam melhora dramática em 2 semanas. O estresse é um culpado silencioso. Técnicas que funcionam. Respiração abdominal. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure por 4. Expire pela boca contando até 4. Faça isso 10 vezes antes de cada refeição. Meditação. 10 minutos por dia reduz o cortisol. Caminhada lenta. 20 minutos após as refeições. Ajuda a digestão. Yoga suave. Estira o corpo, acalma a mente. Chá morno. Uma xícara de chá morno, não quente, acalma o sistema nervoso. Quando seu sistema nervoso está calmo, sua digestão funciona melhor. Princípio número 4. Use especiarias que curam. Certas especiarias não apenas adicionam sabor, elas curam. Gengibre, anti-inflamatório potente. Aumenta a motilidade gástrica, faz o alimento sair do estômago mais rápido. Reduz náuseas. Canela, reduz a inflamação. Equilibra o açúcar no sangue, reduzindo a resistência à insulina. Cúrcuma, contém curcumina, um anti-inflamatório natural tão potente quanto alguns medicamentos. Cominho, ajuda a digestão, reduz gases, relaxa os músculos digestivos. Coentro, desintoxica o corpo, ajuda a eliminar metais pesados. Adicione essas especiarias a cada refeição.
Não como um medicamento, como parte do que você come. Se você tem refluxo à noite, elevar a cabeça muda tudo. Não é sobre adicionar um travesseiro extra, você precisa elevar todo o seu corpo. Coloque blocos de madeira ou livros sob as pernas do seu leito, na parte do pé. Levante a cabeça uns 30 centímetros. Isso permite que a gravidade mantenha o ácido no estômago e não suba para o esôfago. Muitas pessoas dormem melhor levantando a cabeceira do leito. A água é curativa, mas tem um timing. Como beber? Beba água morna, não gelada nem muito quente. Beba 30 minutos antes das refeições. Não beba durante as refeições. Depois das refeições, espere 30 minutos antes de beber mais água. Por que isso funciona? Água de estômago vazio melhora a digestão. Água durante as refeições dilui os sucos digestivos, piorando a digestão. Água morna é melhor que água gelada porque não choca o sistema digestivo. Princípio número 7. Jejum intermitente, feito corretamente. Essa é avançada, mas muito poderosa. Quando você faz jejum, você dá tempo ao seu sistema digestivo de descansar, de se curar, de regenerar. Um jejum simples. Coma sua última refeição às 18 horas. Não coma nada até às 12 horas do dia seguinte, 18 horas de jejum. Faça isso 2 a 3 vezes por semana. Durante o jejum, beba apenas água morna e chás. Isso permite ao seu corpo limpar o revestimento do esôfago danificado, reduzir a inflamação, resetar o sistema digestivo, regenerar as células danificadas. Depois de 4 a 6 semanas de jejum intermitente, muitas pessoas têm melhora dramática no refluxo. Seu intestino tem trilhões de bactérias. Quando essas bactérias estão fora de equilíbrio, sua digestão não funciona. Como restaurar o equilíbrio? Alimentos fermentados, chucrute, kimchi, miso, contêm bactérias benéficas. Fibras, frutas, especialmente maçã, vegetais, grãos integrais, alimentam as bactérias boas. Alimentos prebiote, alho, cebola, alho poró, alimentam as bactérias boas. Evite antibióticos, a menos que absolutamente necessário, porque matam todas as bactérias, boas e ruins. Quando seu microbioma está saudável, sua digestão melhora em semanas. Refluxo não é apenas um problema local, é um sintoma de inflamação sistêmica. Reduza a inflamação. Elimine óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, muito inflamatórios. Use óleo de coco ou azeite, anti-inflamatórios. Coma mais alimentos anti-inflamatórios, peixes gordurosos, salmão, nozes, sementes. Reduza açúcar refinado. O açúcar causa inflamação sistêmica. Beba chás anti-inflamatórios, gengibre, cúrcuma, hortelã, feita como chá. Quando você reduz a inflamação sistêmica, o refluxo melhora mesmo sem mudar mais nada. Aqui está o que ninguém quer ouvir. Isso leva tempo. Você não vai melhorar em um dia, ou uma semana. Mas se você seguir esses princípios consistentemente, 2 semanas, você notará redução na frequência dos episódios. 4 semanas, redução significativa na severidade. 8 semanas, melhora dramática em tudo. 3 a 6 meses, transformação completa. Mas você tem que ser consistente, todo dia, sem exceções. Quando você implementa essas mudanças, o que acontece? Semana 1, ainda há desconforto, mas você percebe que está comendo diferente, está se sentindo diferente, pequenas esperanças começam. Semana 2, você nota que a azia vem menos frequentemente. Talvez você tivesse refluxo 3 a 4 vezes por dia, agora é 1 a 2 vezes. Pequena vitória. Semana 3 a 4, você consegue comer certos alimentos que não conseguia comer antes. Você dorme uma noite inteira sem acordar com queimação. Você começa a acreditar que pode ser bem. Semana 5 a 8, o refluxo se tornou raro, ocasional. Quando acontece, é leve. Você já não pensa mais sobre isso o tempo todo. Vida normal voltou. Mês 3 a 6, você esqueceu que tinha refluxo. Pode comer a maioria dos alimentos, pode dormir bem, pode viver sem medo. Resultado final. Você não apenas eliminou o refluxo, você melhorou sua digestão em geral. Você tem mais energia, seu sistema imunológico é mais forte, você perdeu peso, seu humor melhorou. Porque quando você resolve o refluxo, você resolve a digestão. E quando você resolve a digestão, tudo melhora. Isso é prático. Se você quer melhorar rapidamente, coma estes alimentos. Café da manhã. Mingau de aveia com canela e mel.
ou ovos cozidos com arroz branco, ou batata doce cozida. Lanche da manhã: maçã, descascada, sem sementes, ou banana, ou amendoim cru. Almoço: arroz branco ou integral, frango cozido, sem pele, abóbora ou batata doce cozida, vegetais verdes cozidos, gengibre e canela como tempero. Lanche da tarde: mel puro, uma colher de chá, ou caldo morno, ou chá de gengibre. Janta: caldo leve, arroz com vegetais cozidos, peixe branco, não frito, tudo cozido, nada cru. Essa é a base. Varie os ingredientes, mas mantenha a estrutura. Se você tem refluxo, evite absolutamente. Café ou reduza drasticamente. Chocolate, refrigerante, especialmente os com açúcar. Álcool, todo tipo. Alimentos muito gordurosos. Alimentos fritos. Alimentos muito picantes. Frutas cítricas. Tomate e molhos de tomate. Refeições grandes. Comer logo antes de dormir. Óleos vegetais baratos. Alimentos processados, ultraprocessados. Chiclete, estimula ácido sem comida. Se você eliminar essas coisas, a melhora é quase garantida. Conforme você melhora, você notará sinais. Sinal 1, você dorme melhor. A azia noturna desaparece. Você dorme a noite toda, acorda descansado. Sinal 2, seu hálito melhora. Seu hálito volta ao normal. As pessoas não sentem mais aquele cheiro ácido. Sinal 3, sua voz melhora. Se você estava rouco, sua voz volta ao normal. Suas cordas vocais se regeneram. Sinal 4, você consegue comer alimentos que não conseguia. Você passa a tolerar mais alimentos. Sua digestão está mais forte. Sinal 5, seu peso começa a normalizar. Quando você digere bem, você absorve nutrientes melhor. Seu corpo consegue manter o peso saudável. Sinal 6, sua energia aumenta. Quando seu sistema digestivo não está lutando, sua energia aumenta dramaticamente. Sinal 7, seu humor melhora. Isso é real. Um sistema digestivo saudável melhora a saúde mental. Você fica menos deprimido, menos ansioso. Quando você vê esses sinais, você sabe que está no caminho certo. Depois que você reverter o refluxo, como você garante que ele não volta? Regra 1. Nunca volte aos velhos hábitos. Uma vez que você sabe que certos alimentos causam refluxo, evite-os. Seu corpo não esquece. Regra 2. Mantenha a mastigação adequada. Mesmo quando se sente melhor, continue mastigando bem. É um hábito que mantém você saudável. Regra 3. Monitore seu estresse. Estresse é um gatilho silencioso. Gerencie-o. Medite, respire, caminhe. Regra 4. Não coma demais. Mesmo quando você melhora, não volta a comer refeições gigantescas. Mantenha as porções pequenas. Regra 5. Passe essa sabedoria adiante. Ensine sua família, seus filhos, porque essa sabedoria evita que a próxima geração sofra. Agora, uma palavra sobre medicamentos para refluxo. Existem medicamentos, muitos. Eles vendem bilhões de reais por ano, e eles funcionam. Reduzem o ácido, reduzem a queimação. Mas aqui está o problema: eles não curam nada. Apenas mascaram o problema, e com o tempo, seu corpo se adapta. Você precisa de doses mais altas, depois de doses ainda maiores. Além disso, reduzir o ácido tem consequências. Você não consegue absorver B12, ferro, cálcio. Você desenvolve deficiências. Seu sistema imunológico enfraquece. Você fica mais suscetível a infecções. A melhor abordagem? Resolva o problema de raiz, não mascara. E você consegue resolver, naturalmente, sem medicamentos, sem efeitos colaterais, apenas mudando seus hábitos e usando plantas que curam. Agora imagine isso: você acorda, não tem queimação, seu estômago não dói, você respira fundo sem medo, você senta para tomar café da manhã, come sem pressa, mastiga bem, seu corpo absorve cada nutriente. Durante o dia, você não pensa no seu estômago, não pensa em refluxo. Você vive, você trabalha, você ri. À noite você deita, dorme profundamente, a noite toda, sem acordar com queimação. Você sente energia, você sente vitalidade, você sente esperança. Essa vida é possível, completamente possível. Tudo o que você precisa fazer é começar, hoje, agora.
Escolha um dos princípios acima, implemente. Amanhã, escolha outro, e assim por diante. Em 90 dias você será uma pessoa diferente, uma pessoa saudável, livre,